como que eu posso recompensar os funcionários quando as metas são atingidas. E para a gente falar sobre isso, a gente separou algumas formas de fazer os funcionários se sentirem bonificados. Então, acho que a gente vai abordar esse tema. Bonificados ou reconhecidos? Ou bonificados, recompensados, essas duas coisas, né? Porque fazer eles sentirem que valeu a pena. Exatamente. E aí tem algumas formas, né, Marcelo? Inclusive, algumas formas não monetárias de fazer as pessoas se sentirem bonificadas ou recompensadas por atingirem resultados. Mas acho que isso a gente aprofunda. A gente vai ao longo da conversa. João, antes da gente começar essa conversa, né? Em inglês tem uma... Você sabe que aqui a gente não fica usando muitas terminologias em inglês. Sim. Enfim, porque a nossa audiência muitas vezes não entende ou não gosta que fica usando terminologias, né? Então a gente também não usa. Mas tem uma terminologia em inglês que chama What is in it for me? Né? E é uma sigla em inglês que é WIIFT, alguma FM, alguma coisa assim, não lembro direito, tá? E aí, né, traduzindo para o nosso português, assim, num bom tom, o que tem para mim nisso aí? Muito bom. Cara, por que é legal o que tem para mim nisso daí, né? Porque, assim, eu gosto de falar aquela história, né, daquela moça que eu entrevistei, né, eu acho que foi mais ou menos na época que eu te contratei, João, daquela moça que eu entrevistei, que a entrevista estava indo bem, estava gostando da moça, né, e aí ela ficou à vontade com a entrevista, o papo estava descontraído, aí para terminar a entrevista eu falei, cara, só mais uma pergunta, né, falei assim, o que a empresa precisa ter para você falar assim, essa é a empresa dos meus sonhos? Aí a moça falou assim para mim, né, isso é difícil, né? Eu falei, é mesmo? Por que é difícil? Porque você sabe como que é, né? O patrão para um lado e a gente para o outro, né? E aí, na hora que ela falou isso, eu estava assim, ó, sorrindo, feliz da vida. Aí eu falei para ela, caramba, por essa eu não esperava, né? Parabéns, boa sorte para você, ó, espero que você consiga arrumar um emprego, né? Porque desse jeito, bem complicado, né? Então, quando a gente começa a entender mais o ser humano, muitas vezes as pessoas trabalham, elas têm esse tipo de pensamento, enfim, por crenças, às vezes os pais sempre falaram mal das empresas que trabalharam, que trabalha e não é recompensado, né, e muitas vezes isso é verdade mesmo, né, então eu acho que o dono da empresa, ele tem que trabalhar num contexto, a gente fala muito de trabalhar a cultura da empresa, né, mas trabalhar num contexto que o funcionário consegue enxergar que no final do dia ele é beneficiado. Porque se ele não enxergar que no final do dia ele é beneficiado, né, ele não se move para isso. Tá? E esse ser beneficiado necessariamente não envolve só questão financeira, envolve outros assuntos também, a gente vai falar ao longo do podcast. E outra história que eu gostaria de lembrar aqui, né, porque tem muito a ver com isso, porque a gente tem que entender o emocional das pessoas, antes de mais nada, antes do tipo de recompensa, a gente precisa entender o emocional, né, porque, enfim, a liderança, o engajamento, se você parar para pensar, ele é emocional, né, ele é mais emocional do que financeiro. O financeiro funciona até um determinado ponto, né, depois daquele determinado ponto lá, não funciona mais. E quem estiver ouvindo falar, não, as pessoas só se movem pelo dinheiro, eu posso falar uma coisa para você. Eu conheço um monte de gente que ganha muito bem e está infeliz no trabalho que está. Conheço muita gente que ganha muito bem. Tá infeliz. Inclusive, eu tenho um amigo meu, você conhece ele, o Kleber, né? Então, enfim, você conhece ele e ele trabalhava numa empresa, e essa empresa que estava uma grande empresa, sabe? Uma empresa que tem um nome incrível, e ele estava muito feliz nessa empresa, trocaram o chefe dele, né? Trocaram o chefe dele, enfim, o chefe dele foi para uma outra área, e aí entrou uma chefe no lugar, e em menos de 6 meses, o Kleber entrou em depressão. Olha que louco, em menos de 6 meses, o Kleber entrou em depressão. Foi procurar um antigo chefe dele, para falar, cara, tem um lugar aí para mim, né, quero me mover, né, quero mudar de lugar, não quero mais trabalhar nesse departamento. E aí, esta chefe, né, porque aí o ex-chefe dele foi falar com ela, que queria trazer o Kleber para o time, ela não deixou, ela bloqueou. E aí, no fim das contas, ele pediu para sair, né? E é um cara de alto desempenho. E né? põe alto desempenho nisso, né, Marcelo? Isso. Outro exemplo, Marcelo, essa semana passada, a gente também foi conversar com uma colega nossa que está na mesma situação, que não se identificou com a empresa, e não é por salário, não é por dinheiro, não é por nada, e ela toparia ir para um outro lugar que se identificasse
para ganhar até menos, inclusive. Então, aí tem muita gente trabalhando que está infeliz no trabalho, então não é o dinheiro que vai segurar ela se ela estiver infeliz no trabalho, né? Então, a recompensa financeira é boa, mas não, só isso não funciona.